Olá, olá, olá! Bem-vindas todas a essa aula que nessa noite nós vamos falar sobre neuroaromaterapia. É um assunto muito importante, eu resolvi focar nesse tema para ampliar o conhecimento de vocês nessa área, porque eu vejo que é muito importante devido ao estado que a gente encontra, né? Hoje o Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo, o quinto em depressão. Pois é, nós conseguimos ser campeões, mas não foi da Copa do Mundo de Futebol, e foi sim, somos campeões em ansiedade no mundo. E é importante que nós, da aromaterapia, que a gente aprofunde o nosso conhecimento nessas questões dos transtornos mentais e emocionais, das questões também neuroatípicas, porque isso faz com que a gente consiga ajudar um grande número de pessoas, que a gente consiga minimizar a necessidade de medicamentos, de efeitos colaterais, que a gente consiga prevenir determinadas doenças, que a gente consiga trabalhar com maior segurança, sem levar as pessoas a risco de efeitos colaterais, né? Porque, por exemplo, pessoas muitas vezes que tomam medicamentos acabam desenvolvendo ansiedade ou acabam tendo problemas metabólicos, alimentares. Então, a dependência de medicação sintética, ela é realmente a última instância quando não tem mais jeito, e também ela não pode ser feita pela vida toda, ela precisa ser trabalhada com cuidado para que a pessoa realmente se mantenha em estado de saúde e não em estado de oclusão, né, de esconder aquela doença ou aquela questão, aquele transtorno que a pessoa apresenta. Então, o que que é a neuroaromaterapia? A neuroaromaterapia, pessoal, ela combina os princípios da aromaterapia, né, mais especificamente a aromaterapia clínica, com a neurociência. Para quê? Para estudar e utilizar os efeitos dos óleos essenciais, ou seja, dos compostos presentes nos óleos essenciais, dos compostos orgânicos voláteis, de utilizar, estudar e utilizar os efeitos dos óleos no sistema nervoso central. As ações, né, a ação farmacológica que os óleos essenciais têm no sistema nervoso central. E essa abordagem, ela integra conhecimentos muito amplos dos compostos voláteis dos óleos que influenciam a atividade cerebral, influenciam as emoções, os comportamentos, a resposta ao estresse, né? Todo o funcionamento do sistema nervoso, a memória, a concentração, o foco, tudo isso a gente pode modular através da neuroaromaterapia. Espera aí. E vamos lá, né? Já que a neurociência é uma mistura, né? É a fusão da neurociência com a neuroaromaterapia é a fusão da neurociência com a aromaterapia. Então, o que que é neurociência, afinal? Isso que eu quero compartilhar com vocês. A neurociência, ela é a ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso, certo? Especificamente o cérebro, muito mais focada no cérebro. E como ele está relacionado ao comportamento humano, à cognição, às emoções e às demais funções mentais. Então, a neurociência, ela estuda o sistema nervoso, que é essa rede complexa de células especializadas que vão atuar como elementos de comunicação e controle de todo o corpo. Por isso, a neurociência é muito importante o nosso estudo, porque compreender o sistema nervoso nos ajuda a compreender todo o corpo, porque é o sistema nervoso que coordena a atividade de todas as funções do nosso corpo, né? Nós temos aqui o nosso encéfalo, o tronco encefálico, a medula espinal,
enviando mensagens, né? Os neurônios enviam mensagens para todas as, que são os neurônios motores, enviam mensagens para que a gente possa movimentar, para que a gente possa ter os nossos órgãos em funcionamento, do mesmo jeito que neurônios da parte periférica, dos nervos periféricos, enviam mensagens sensoriais para o nosso sistema nervoso, para que ele processe a informação e ajude a trazer comandos importantes. Então, o nosso sistema nervoso, ele é o grande mestre que guia o funcionamento das atividades do corpo. Guia, inclusive, né, você mexer o dedinho da mão, o dedinho do pé, piscar o olho, falar, a cognição, não só emoções, mas as funções motoras, as funções de fala, as funções de audição, de visão, tudo isso é coordenado pelo sistema nervoso, né? Mas também, claro, as funções mentais, emocionais, cognição, memória, comportamento, saciedade, compulsividade, hiperatividade, tudo isso é coordenado pelo sistema nervoso central, que é muito importante para todas as funções do corpo. Agora, a aromaterapia clínica, ela tem alguns diferenciais, né? Que é aí que a gente une para poder fazer tudo isso funcionar. Quais são os diferenciais da aromaterapia clínica, no caso da aromatologia clínica? Diferenciais que especificam, que diferenciam essa área clínica da área da aromaterapia tradicional, da aromaterapia do dia a dia, da aromaterapia dos protocolos prontos, né? Aqui, quando a gente fala de aromatologia clínica, de aromaterapia clínica, a gente está falando do potencial químico e farmacológico de um óleo essencial. A gente entende os óleos essenciais como fármacos. Por quê? Porque eles são compostos de moléculas repletas de princípios ativos. E moléculas repletas de princípios ativos têm funções em sítios específicos do corpo e vão ter funções farmacológicas, farmacocinéticas, farmacodinâmicas importantes. Então, justamente essa multiplicidade molecular, né, de que um óleo essencial é composto é capaz de agir em diversos sítios de ação. Muitas vezes uma única molécula já age em diversos sítios, quem dirá quando a gente tem aí dezenas de moléculas trabalhando em sinergismo dentro de um único óleo essencial. Então, esse sinergismo é muito importante dentro também do estudo da aromaterapia clínica, porque nós trabalhamos com o potencial molecular, né? E as características físico-químicas também, que geram o potencial de ação de um óleo, porque um óleo essencial, na sua maioria, né? Na verdade, os óleos essenciais, eles são compostos de moléculas leves e moléculas lipofílicas, moléculas que têm uma grande capacidade de ultrapassar as barreiras biológicas e também de ultrapassar a barreira hematoencefálica, no caso da neuroaromaterapia. Por que que eles têm essa facilidade de ultrapassar as barreiras biológicas? Justamente por conta do seu potencial físico-químico, né? Por eles serem moléculas leves e moléculas solúveis em gordura. Então, eles conseguem atravessar as nossas membranas biológicas, que também são membranas de gordura, e assim adentrar as nossas células e também adentrar a nossa barreira hematoencefálica com facilidade. Então, a característica de ultrapassar barreiras é muito importante num potencial farmacológico. É o que geralmente um cientista busca no laboratório quando ele está produzindo ou buscando encontrar um determinado medicamento, desenvolver um determinado medicamento, um determinado fármaco. Então, outra questão também na aromaterapia clínica que a gente considera é o potencial multifuncional e multifarmacológico de um óleo essencial e também, como eu já disse, de uma única molécula que vai agir em uma multiplicidade de sítios, podendo nos dar diversos resultados.
e a diversidade de vias de utilização, porque geralmente um medicamento tradicional, ele é feito no laboratório ou para uso tópico, ou para uso inalatório, ou para uso oral, né, pela via oral. E os óleos essenciais, nós temos a capacidade de utilizá-los por 3 vias ou mais. E isso é algo que amplia a nossa capacidade de utilização e de resposta aos efeitos, resultados que nós podemos obter com a aromaterapia. Quais são os princípios da neuroaromaterapia? Então, a primeira questão, primeiro princípio, a interação com o sistema olfativo. Geralmente, né, a principal via de ação, de utilização, quando a gente fala de neuroaromaterapia, de questões neurológicas, nós utilizamos a interação com o sistema olfativo, ou seja, nós utilizamos a inalação. Então, quando inalados, os óleos essenciais eles vão ativar os receptores no nariz, que vão enviar sinais para partes do cérebro responsáveis pelas emoções e pelo comportamento e pela memória. Isso aqui vocês estão cansadas de saber, né? Que tá bom, que quando a gente inala um óleo essencial, ele vai ser captado ali nos receptores olfativos, que vão enviar sinais para partes do cérebro. A única coisa que eu quero que vocês fiquem aqui atentas é porque muitas vezes a gente faz cursos de aromaterapia e aí o que sempre ensinam é: o óleo essencial age no sistema límbico. O óleo essencial age no sistema límbico, influenciando as emoções. E eu quero mostrar para vocês hoje que é muito mais do que isso, né? Não é só isso, o óleo essencial age no sistema límbico. Quando a gente fala que o óleo essencial age no sistema límbico, a gente está limitando a ação neurofarmacológica dos óleos essenciais, né? Então a gente precisa ampliar a nossa visão e o nosso conhecimento para entender a verdadeira ação dessas moléculas no sistema nervoso, certo? Então, e a modulação neuroquímica, que é aí que está o tchan da história. Então, os componentes químicos dos óleos, eles vão influenciar a produção e a liberação de neurotransmissores, como é o caso da serotonina, da dopamina, do GABA, do glutamato, da noradrenalina. E esses neurotransmissores é que vão desempenhar papéis importantíssimos na regulação do humor, da ansiedade, do estresse, do sono e aí vai. Vão ajudar a regular uma série de fatores. Como, por exemplo, né, a gente sabe que uma pessoa que tem TDAH, ela tem um desequilíbrio de dopamina. Uma pessoa que tem Parkinson também. Uma pessoa que tem Alzheimer tem um desequilíbrio de acetilcolina. Uma pessoa que tem depressão, ela pode estar envolvida dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, glutamato. Então, a gente poder entender como opera o cérebro, como os neurotransmissores controlam o sistema, como a psiquiatria, por exemplo, utiliza esses mecanismos de modulação dos neurotransmissores para que se consiga equilibrar determinados transtornos. Então, isso tudo que a gente precisa conhecer para poder atuar com óleos essenciais. Compreender os transtornos, compreender os neurotransmissores para poder atuar com óleos essenciais no equilíbrio, através da inalação. Parece loucura, né? Mas as moléculas dos óleos essenciais, elas são voláteis. E basta que a gente inale para que essas moléculas possam adentrar o nosso sistema nervoso central e, inclusive, ultrapassando a nossa barreira hematoencefálica, ajudando na neuroproteção, na neuroinflamação, na neurooxidação, no equilíbrio da expressão dos neurotransmissores e vários estímulos que a gente vai ver aqui hoje. Então, o que é importante saber quando a gente fala de inalação, né? Porque o que acontece? Na maioria das vezes, se fala, o óleo essencial age no sistema límbico,
e influenciando as emoções. Mas, na verdade, o que acontece é que os impulsos olfativos, eles vão ser enviados lá para o córtex olfativo, não é diretamente para o sistema límbico. Nós temos lá, nós temos aqui os receptores olfativos, que estão ali no bulbo, que são receptores localizados em neurônios olfativos. E os neurônios, eles vão enviando, nós sabemos que existe uma rede neuronal. E esses neurônios olfativos vão enviar sinais a outros neurônios que vão estimular uma diversidade de ações. Então, os impulsos olfativos, eles vão chegar no córtex olfativo. Não é lá no sistema límbico direto, né? Então, entendam isso, porque isso é uma coisa que muitas pessoas falam, né? Que ficam confusas, porque todo o curso fala, óleo essencial age no sistema límbico. E não é isso, tá, gente? Não é isso. Óleo essencial, ele age, ele é enviado, as moléculas dos óleos essenciais, quando inaladas, elas vão ser enviadas lá para o córtex olfativo, onde elas vão ser projetadas para o córtex inteiro, para o córtex superior do cérebro, onde elas vão ser projetadas para o hipotálamo, para o hipocampo, que vai lidar com os processos do pensamento consciente e também para o sistema límbico. Então, olha só, não vai projetar direto para o sistema límbico. Vai para o córtex olfativo, que vai seguir projetado para todo o córtex superior, inclusive córtex pré-frontal, vai para o hipotálamo, hipocampo, todo o hipocampo, né? E para o sistema límbico, trabalhando as questões dos sentimentos emocionais. Então, o que vai acontecer? Isso vai induzir uma resposta do córtex cerebral que vai, nessa resposta, incluir a liberação de determinados neurotransmissores específicos para determinadas funções, para determinados sinais de ação, para determinados estímulos. Então, é aí que vai incluir o estímulo à liberação de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de GABA, de glutamato, ou a inibição, enfim, que a gente vai entender aqui. Então, os compostos orgânicos voláteis, vejam só, outro erro também que muita gente comete. A maioria das pessoas chama as moléculas dos óleos essenciais de moléculas aromáticas. Elas não, molécula aromática são moléculas específicas que contêm anel de benzeno. Então, nem todas as moléculas contêm anel de benzeno, nem todas as moléculas são aromáticas. Então, o melhor nome, a melhor nomenclatura para se chamar moléculas presentes nos óleos essenciais são compostos orgânicos voláteis ou moléculas orgânicas voláteis, tá? E essas moléculas, gente, elas conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é uma das barreiras biológicas que é com membrana de gordura e que o óleo essencial consegue adentrar, as moléculas, os compostos orgânicos voláteis conseguem adentrar de forma rápida e eficiente, produzindo uma resposta coordenada ali dentro do sistema nervoso central. Compreenderam como é muito mais complexo? O sistema límbico é uma das áreas em que os óleos essenciais, os compostos dos óleos essenciais vão se ligar para realizar suas funções. Então, as moléculas elas vão estimular receptores. Esse receptor ele estimula outro neurônio, outro neurônio, outro neurônio, outro neurônio e vai despertar uma rede enorme de ações. E essa rede ela está distribuída em todo o encéfalo, tá? Inclusive no córtex pré-frontal, no córtex superior, no hipocampo, na amígdala, todas as regiões.
E o que que são neurotransmissores? Para quem tem dúvidas com relação a isso. Vamos lá. Neurotransmissores, eles vão funcionar como grandes mensageiros químicos do sistema nervoso. Então, o que vai acontecer? Quando um neurônio ele é ativado, né, com um impulso que vai liberar cálcio, ele é ativado nesse impulso elétrico, o que que ele faz? Ele conduz uma vesícula ali, que é uma bolsa que produziu, que armazenou neurotransmissores, conduz até a sinapse, até a membrana lá dos terminais axônicos do neurônio, aqui na ponta, para quê? Para poder liberar o neurotransmissor, realizar a exocitose, liberar o neurotransmissor aqui na fenda sináptica. E aí, esse neurotransmissor, ele vai atravessar a fenda sináptica e vai se ligar a um receptor que vai estar aqui no outro neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. Para quê? Para encaixar como uma chave fechadura e enviar o sinal. E esse sinal, cada neurotransmissor tem funções específicas, cada neurônio tem funções específicas. Cada neurônio produz e libera neurotransmissores específicos. Então, nós vamos ter os neurônios dopaminérgicos, neurônios serotoninérgicos, neurônios noradrenérgicos, neurônios GABAérgicos. Cada neurônio tem funções específicas. E ele vai liberar esse neurotransmissor na sinapse, que vai se ligar também a receptores específicos que têm funções. Nosso corpo, ele é uma orquestra, uma perfeição. Então, existem funções ali no corpo muito importantes que são ligadas por esses impulsos químicos dados pelos neurotransmissores. Então, por exemplo, o foco, por exemplo, o bem-estar, a alegria, o prazer, a motivação, são estimulados nesses sinais que os neurotransmissores, não só isso, o movimento, né, do nosso corpo, a fala, tudo isso é articulado pela ação de neurotransmissores, a memória, o aprendizado, a cognição. Todos esses fatores são orquestrados por neurotransmissores e por sinapses. Então, o tempo todo, um neurônio libera, que liga um outro neurônio, que vai liberar no seu, vai mandar sinal para o seu terminal axônico e vai enviar sinal, e essa cadeia vai acontecer. Nós temos milhares de ligações acontecendo o tempo todo no sistema nervoso. Milhares de ligações por segundo, nesse momento aí acontecendo no seu cérebro. Então, o que que acontece? Cada um desses neurotransmissores, ele é estruturado, ele é produzido em regiões específicas do sistema nervoso. Alguns neurotransmissores também são produzidos na periferia, né? Muitas vezes na glândula adrenal, como hormônio, que é o caso da noradrenalina, no intestino, como é o caso da serotonina. Então, não só os neurotransmissores não são só produzidos, por isso eles são conhecidos também como hormônios, não são só produzidos no sistema nervoso. Mas os neurotransmissores produzidos em neurônios do sistema nervoso, eles se concentram em sistemas. Sistemas esses, núcleos localizados em algumas áreas do sistema nervoso central e que vão enviar sinais para outras regiões. E esses sistemas, eles têm nomenclatura, né? Que é sistema dopaminérgico, sistema serotoninérgico, sistema GABAérgico. Então, cada um desses neurotransmissores, ele determina um grande sistema por onde ele é não só produzido, mas por onde ele vai circular. Esse neurotransmissor vai circular, onde ele vai enviar sinais para que ele possa realizar, então, a sua função, a sua missão como agente
de organização de um ser vivo, né? De um ser vivo, de um ser humano, por exemplo. E, no caso, cada um desses sistemas, ele é responsável por algumas funções, né? Então, a gente vê aqui a noradrenalina, o sistema adrenérgico, sendo muito responsável pela nossa motivação, pela nossa vontade de fazer as coisas, pelo prazer, pela motivação em realizar, né? A serotonina está muito ligada ao humor, ao bem-estar, à felicidade. A dopamina está ligada ao prazer e também ao sistema motor. A acetilcolina está ligada à memória, ao aprendizado, que é o sistema colinérgico, e também ao sistema motor. O GABA está relacionado ao relaxamento, e o glutamato, ele está relacionado à ação, a movimento, né? Então, quando a gente fala de alguns transtornos do sistema nervoso, esses transtornos, eles estão ligados a alguns sistemas. Então, por exemplo, o TDAH, ele geralmente, né, ele é diagnosticado com um déficit de dopamina e também de noradrenalina. Mas uma característica de uma pessoa que tem TDAH é a baixa de produção de dopamina e também uma dificuldade da ligação da dopamina nos seus receptores. Além disso, também a agressividade, as psicoses, elas estão ligadas ao excesso de dopamina. O Parkinson, ele está ligado ao déficit também de dopamina, porque o déficit de dopamina, ele prejudica o sistema motor, que estimula a motricidade. A depressão, ela está ligada a um déficit de dopamina, déficit de serotonina, déficit de noradrenalina. E o sistema colinérgico da acetilcolina está ligado ao Alzheimer, né? Então, quando uma pessoa tem um déficit de acetilcolina, ela pode manifestar demências. A insônia, ela pode estar ligada a um déficit de GABA, ao excesso de serotonina, ao excesso de dopamina, muitas vezes, ou excesso de adrenalina, de noradrenalina. Então, nós vamos vendo que a convulsão também está ligada à GABA, à serotonina, processos convulsivos. A excitação, a ansiedade, está ligada ao excesso de glutamato, ao déficit de GABA, ao excesso de serotonina, ao excesso de dopamina, noradrenalina. Então, esse esquema, a gente consegue ver como tudo se entrelaça e que é importante nós conhecermos as patologias, como que está sendo, se relacionando esses neurotransmissores com o nosso sistema nervoso, para poder, então, agir e realizar o equilíbrio para que esses transtornos estejam também em equilíbrio, né? Para que não haja desequilíbrios no sistema nervoso central. Então, a neuroaromaterapia na prática, como que ela vai funcionar? E é aí que eu quero trabalhar com vocês. Então, peguem aí papel e caneta para vocês fazerem as anotações. O que que acontece? Geralmente, quando a gente fala de aromaterapia, mesmo a clínica, eu vejo muita gente ainda trabalhando com protocolos prontos. E aí você aprende nos cursos lá, os hidrocarbonetos monoterpênicos, né, limoneno ou pineno, são ansiolíticos. O éster é calmante, é sedativo. O aldeído, como citral, é sedativo, é calmante. Quem foi que aprendeu assim, né? A maioria das pessoas aprende assim. Os cursos vão falar das moléculas
e os efeitos dessas moléculas. Então, vão te trazer, o linalol é sedativo, alcomonoterpênicos geralmente são sedativos, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é algo a mais. E daí? Eles são sedativos, mas por que que eles são sedativos? Por que que o hidrocarboneto, o limoneno é calmante, é ansiolítico? Por que que o aldeído é calmante, sedativo? Por quê? Qual é a ação que acontece? Então, esse é o conhecimento que uma aromaterapeuta clínica, aromatóloga clínica, que se aprofunde em neuroaromaterapia, começa a ter, para poder sim prescrever os óleos essenciais com critério, com embasamento científico e com um direcionamento de ação que muitas vezes é similar ao que os fármacos tradicionais atuam. E isso é muito importante de você conhecer. Então, a gente precisa fazer a modulação. A gente precisa entender não só, claro, o estado de saúde de cada pessoa, fazer a anamnese, fazer a análise dos exames clínicos da pessoa, né? Mas também entender como operam esses transtornos do sistema nervoso. Como quando você tem ali um caso, como você consegue identificar se você precisa modular a dopamina, a serotonina, noradrenalina e quais óleos essenciais você vai escolher, e não baseado no óleo em si, mas na união de moléculas, no sinergismo de compostos que podem te dar um melhor resultado naquela modulação. Isso é muito importante. Então, como que a gente trabalha geralmente na neuroaromaterapia? Então, por exemplo, quando a gente vai modular a ansiedade ou modular a depressão, a gente não vai falar simplesmente, essa molécula calma, essa relaxa. Não. A gente vai trabalhar com base nas observações clínicas, né? E vamos entender que, por exemplo, nas observações, todo caso de depressão, quando a gente fala de antidepressivo, na depressão existe a hipótese que há uma deficiência de monoaminas. O que são monoaminas? São serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, na depressão, existe uma hipótese que aquela pessoa tenha deficiência, tenha escassez, principalmente de noradrenalina e serotonina. Então, quando a gente trabalha com essa hipótese, que foi uma hipótese reconhecida aí como modelo dominante no sistema nervoso central para tratamentos de depressão, por isso que a gente vê lá medicamentos, né, antidepressivos que vão trabalhar com a recaptação da serotonina. Então, a gente precisa entender quais são esses princípios, como uma depressão é tratada, quais os neurotransmissores envolvidos numa depressão, para a gente poder ver aí sim os sintomas que aquela pessoa apresenta e aí poder modular um tratamento para a pessoa. Então, aqui uma das formas de modular um tratamento para uma pessoa é, por exemplo, potencializar, né, modular a serotonina, aumentar a liberação da serotonina na sinapse. E aqui a gente tem moléculas como 1,8-cineol e carvacrol que podem fazer isso. Bloquear a recaptação da serotonina, ou seja, inibir a recaptação da serotonina. O que é a recaptação? Quando um neurotransmissor sai na sinapse, ele se liga, a gente fala que é o kiss and run, né? Que é beija e solta. Então, o neurotransmissor ele vai lá, beija o receptor dele, solta, volta para a fenda e ele é recaptado, ele é transportado de volta para o neurônio pré-sináptico. E quando a gente inibe e bloqueia essa recaptação, a gente não deixa que ele volte, permite que ele fique mais tempo ali na fenda, e aí ele vai ficar beijando o seu receptor por mais vezes, né? Ele vai ficar mais tempo na fenda, e aí ele vai se ligar, soltar, se ligar e soltar. E com isso a gente aumenta a probabilidade de sinal.
A gente aumenta a sinalização. Então, na depressão, como tem baixa de neurotransmissor de serotonina, por exemplo, fazer a recaptação da serotonina é muito importante. E aqui nós temos moléculas que ajudam nesse caminho: linalol, limoneno, pineno. E também inibidores da MAO, da monoaminoxidase, que é uma enzima que faz o quê? Que vai degradar ou vai metabolizar a serotonina. E com isso, quando a gente tem o transportador ativo e a MAO ativa, a gente vai ter muita serotonina saindo da sinapse para fazer o processo normal. Só que se aquela pessoa está com deficiência de ligações serotoninérgicas, a gente precisa aumentar essa ligação. Então, uma estratégia na depressão é potencializar a serotonina. E aí a gente precisa, através da investigação desse caso clínico da pessoa, entender como a gente vai atuar. Porque também existem outros mecanismos, outros critérios que podem ajudar, como, por exemplo, reduzir o glutamato, inibindo o receptor de glutamato, NMDA, bloqueando o canal de cálcio, né, diminuindo a excitabilidade nervosa, porque estudos vão sugerir que também níveis elevados de glutamato ou disfunção no glutamato podem estar relacionados à depressão. Então, vocês veem que não é só falar, o óleo essencial tal é bom para depressão. A molécula tal traz ânimo. Tudo bem, com certeza ela vai dar ânimo, mas por quê? Por que que você está escolhendo determinada molécula para fazer seu tratamento? Então, aqui a gente consegue focar na escolha de moléculas com maior critério para poder atuar num tratamento. Né? Outro fator é modular a noradrenalina, também com a inibição da monoaminoxidase, modulando noradrenalina, e aumentando a dopamina, estimulando a dopamina no córtex pré-frontal, que aí nós temos o limoneno, pineno, carvacrol, e também aumentando a acetilcolina, que revigora o cérebro. Então, olha que interessante que o limoneno também ajuda a inibir a acetilcolinesterase. Então, nós temos mecanismos interessantíssimos. Claro, Carla, mas agora eu fiquei confusa, porque tem tudo isso de ação, né? Como eu vou escolher um óleo? Você vai escolher de acordo com a anamnese que você vai fazer do paciente e que você vai escolher como que você vai focar. E muitas vezes esse tratamento vai sendo remodulado a cada período para poder ter a ação mais assertiva, porque cada pessoa vai reagir de forma diferente ao tratamento. Então, olha só, hoje eu vou focar aqui com vocês, eu não vou conseguir falar de todos os neurotransmissores, né? Mas eu vou falar da serotonina, trazendo esse estudo científico, mostrando a inalação da serotonina, desculpa, a inalação de óleo essencial e o efeito que ela traz na serotonina. Então, olha que interessante, que as moléculas dos óleos essenciais inalados, isso eu trouxe desse estudo aqui, aromaterapia e o sistema nervoso central, né? Mecanismos terapêuticos associados aos genes. Esse estudo, ele fala que as moléculas dos óleos essenciais inalados vão transmitir seus sinais via olfato e estimulando o cérebro a produzir serotonina. Mas veja só, estimula o cérebro a produzir serotonina, tá? Mas eu sempre digo o seguinte, tenha aí na sua atenção, que é o que eu ensino muito no curso também, que o óleo essencial, ele é a chave, ele não é a gasolina, tá? A gasolina, ele estimula a produzir se a pessoa já tem gasolina. A gasolina é o quê? O triptofano, que é um aminoácido importante para a produção de serotonina. E para todo esse processo de produção, é importante que a pessoa tenha vitamina D, vitamina B12, B6, ferro, tá? Uma série de combustíveis importantes e que precisam estar em equilíbrio para os neurônios terem a gasolina necessária para que a gente consiga ligar.
Do mesmo jeito, o medicamento. Vejo muito psiquiatra dando medicamento e não encaminhando a pessoa para um nutricionista, para uma suplementação. E aí fica lá pegando no tranco, uma hora vai fundir o motor. Então precisa ter a gasolina e o óleo essencial. Precisa ter um conjunto de fenômenos. Então aqui precisa do triptofano. E aí o óleo essencial, o que que ele vai fazer? Ele vai estimular a transformação do triptofano em 5-HT, em serotonina. E aí depois vai também estimular a liberação dessa serotonina na sinapse, né? Então, aqui o óleo essencial, quando ele é inalado, né, o sistema olfativo ativado pela estimulação dos odores, induz uma resposta do córtex cerebral, que inclui a liberação de neurotransmissores, como é o caso da serotonina, que então estimula outras vias, que é exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco. E em contraste com os atuais medicamentos orais usados para tratamento dos transtornos psiquiátricos, os óleos essenciais podem passar a barreira hematoencefálica de forma rápida e eficiente, produzindo resposta também coordenada e rápida. Então, consequentemente, vão existir muitos odores com potencial de serem novos tratamentos onde podem contribuir para os atuais transtornos psiquiátricos. Isso é a conclusão desse estudo, tá? Não sou eu que estou dizendo. É um estudo realizado na China, na Escola de Ciências Farmacêuticas, Centro de Pesquisa Translacional de Medicina Translacional. Então, assim, centros de ciências farmacológicas que estão falando disso. Lá na China, que hoje é um dos grandes centros de estudo de medicamentos, né? Então, assim, é bem importante a gente estar atento a isso. Aqui, então, eu trouxe para vocês alguns óleos essenciais que têm potencial de agir na serotonina, e aí as moléculas correspondentes, né? Então, a lavanda, a bergamota. Então, são óleos essenciais que têm potencial de ação serotoninérgica em diversos campos de ação serotoninérgica, porque a gente vê que a ação serotoninérgica ela pode ter diversas ações. A gente pode escolher mais de um sítio, mais de uma ação farmacológica para conseguir o resultado que a gente precisa, que é, por exemplo, lidar com a depressão. Então, por exemplo, esse estudo aqui, que é efeito antidepressivo da timoquinona em modelos de depressão animal, ele analisou a timoquinona, que é uma molécula presente no cominho negro, no óleo essencial de cominho negro, e mostrou que o efeito antidepressivo da timoquinona, aumentando as concentrações de serotonina, que por sua vez modularam e regularam para baixo a disfunção serotoninérgica induzida pelo estresse. Então, o estresse, ele gera uma disfunção de serotonina. O estresse gera uma disfunção de monoaminas, na verdade, e principalmente a serotonina, dopamina. O estresse vai gerando noradrenalina, uma disfunção dessas monoaminas. E o que a timoquinona fez? Ela modulou e regulou essa disfunção. Então, o aumento sináptico da serotonina é o principal mecanismo farmacológico do efeito antidepressivo dessa molécula, ou seja, do óleo essencial de cominho negro. Então, olha que interessante essa pesquisa mostrando efetivamente um efeito antidepressivo relacionado a uma molécula e como ela opera ali, fazendo com que a serotonina aumente. Então, a gente precisa entender que é necessário olhar para o ser humano como um todo, de forma integrativa. Muita gente aqui falou hoje sobre a questão integrativa. E sim, porque o estresse ele precisa ser gerenciado, porque muitas vezes o olhar para o estresse é ele que está gerando um aumento do cortisol, um desequilíbrio de serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, a gente precisa olhar de uma maneira mais ampla para as questões daquele ser humano. Não é só falar,
usa esse óleo que esse relaxa, usa esse óleo que esse excita. Não, a gente tem que saber como aromaterapeuta clínica, como o neuroaromaterapia, aromaterapeuta, como que você vai agir, qual é o critério que você está utilizando para aquela ação que você está buscando. E aí temos o GABA também para ansiedade, né? O GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E então, no caso de ansiedade, geralmente as pessoas têm deficiência de GABA, têm um GABA reduzido, que leva a uma falta de inibição neural, a uma excitação neural muito grande, que vai levar a pessoa à tensão, ao nervosismo, preocupação excessiva. Então, muitas vezes, uma pessoa que toma medicação para TDAH, porque tem baixa de dopamina, quando aumenta a dopamina, também estimula lá muita serotonina e fica com deficiência de GABA, e aí a pessoa entra num processo de inibição neural, de falta de inibição neural, de muita excitação, e entra num processo de ansiedade. Então, ou então entra num processo depressivo. Então, é muito importante, por exemplo, numa pessoa com TDAH, modular a depressão e a ansiedade, verificar o todo dessa pessoa. E modular GABA, modular glutamato é muito importante. Então, os medicamentos ansiolíticos, eles vão agir, né, como benzodiazepínicos, que são frequentemente os benzodiazepínicos, que são recomendados para ansiedade, eles agem fazendo o quê? Aumentando o GABA no cérebro. E a gente pode aumentar a GABA no cérebro com o quê? Com a inalação de alguns óleos essenciais. Então, critérios, por exemplo, para a gente tratar a ansiedade, o principal seria potencializar a GABA. A gente consegue ativação do mesmo receptor GABA-A benzodiazepínico, por exemplo, com citral. Aqui tem um estudo falando do sistema GABAérgico contribuindo para a ansiedade, né, os efeitos do óleo essencial de Cibopongon citratus, que é o capim-limão. Então, resultados corroboram ao uso de capim-limão, de Cibopongon citratus, na medicina popular e sugerem o seu efeito ansiolítico, que o efeito dele é mediado pelo complexo receptor GABA-A benzodiazepínico. Então, é interessante a gente ver que não é lemongrass relaxa, capim-limão relaxa, não. Ele age no receptor GABA-A benzodiazepínico. E aí a gente tem que tomar cuidado também, porque o excesso dele pode deixar a pessoa muito mole. Tem que tomar cuidado, às vezes ele é excelente, por exemplo, para questões de insônia, mas a gente tem que saber utilizar, saber dosar. E geralmente eu utilizo pelo inalador nasal individual, né? Eu faço as minhas misturas, sinergias, a pessoa utiliza 4 a 5 vezes ao dia no inalador nasal individual. Então, além disso, a gente vai diminuir glutamato, porque é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, que aqui, no caso, por exemplo, a lavanda, principal ação relaxante da lavanda, lá no linalol, não é só mexer com GABA, né? O pineno ali ajuda, mas o linalol, a acetato de linalila atua no GABA, mas a principal ação do linalol é diminuir a excitação, diminuir glutamato através da inibição do receptor NMDA. Né? Além de bloquear os canais de cálcio, a gente também modula a serotonina, no caso da ansiedade, acetilcolina, modula a noradrenalina, dopamina. Então é importante vocês verem como é amplo o estudo quando a gente pega um caso. Então a gente pega e nem toda a depressão é igual, nem toda a ansiedade é igual, nem todo o TDAH é igual. Cada pessoa vai estar numa fase. Então é importante que a gente realmente faça uma avaliação individual, estude, pegue um material, né? E por isso eu convido vocês, venham fazer o curso Neuroaroma Pro para você entrar de cabeça nesse estudo e aí você conseguir fazer os seus diagnósticos e depois as suas recomendações de tratamento, as suas prescrições com maior critério, com maior análise e entendimento do que realmente você está
fazendo e por que você está escolhendo determinados óleos essenciais para aquele tratamento. Porque olha só, esse estudo ele traz para a gente, né, ó, mecanismos farmacológicos dos óleos essenciais no sistema nervoso central. Então ele traz aqui a multiplicidade de mecanismos que um óleo essencial tem, né? Em ações biológicas. Então, aqui, ó, a gente estava falando da serotonina e da dopamina, né? Ativação dopaminérgica. Temos aqui, ó, o alecrim e a sálvia. Então, o alecrim, ele é muito interessante, ele leva a dopamina lá para o córtex pré-frontal. Então, por isso que ele é o óleo essencial considerado o óleo essencial do estudante. Mas não é o óleo essencial em si inteiro, né? Claro que o sinergismo dele tem um grande efeito, mas a gente está falando principalmente do 1,8-cineol, dessa molécula, não é qualquer alecrim, é o alecrim 1,8-cineol. Tá certo? Aqui também, ó, 5-HT, aqui a dopaminérgica, aqui a ativação também dopaminérgica e serotoninérgica acontecendo com o óleo essencial de Lang Lang. Aqui a gente tem já a ação do eixo HPA, os glucocorticoides, a questão do cortisol, né, o frankincense, o ylang-ylang. As questões também, porque os óleos essenciais eles não vão agir somente nas questões dos neurotransmissores, também vai agir nas citocinas pró-inflamatórias, minimizando as questões inflamatórias, equilibrando o eixo HPA. Então a gente vê que muitas vezes várias moléculas ali agindo em sinergismo, a gente consegue atuar de uma forma muito ampla num corpo humano, né, para conseguir reduzir as questões que muitas vezes vêm dos processos inflamatórios e oxidativos, vêm do estresse absurdo, né, de estressores. Então a gente precisa olhar o que está levando esse cérebro à deficiência de GABA, o excesso de glutamato, a deficiência de dopamina, para a gente poder equilibrar, mas também reduzindo as questões que vão gerando inflamação, neurodegeneração e funções que vão prejudicando o desenvolvimento, né? E da vida dessa pessoa. Então, finalizando aqui, o que que acontece, né? Os óleos essenciais, eles provaram seus efeitos neurofarmacológicos no sistema e, né, no sistema nervoso e nos sistemas de neurotransmissores. Isso é muito interessante, que isso é a conclusão desse grande estudo, que fala que incluindo os sistemas, né, dopaminérgicos, serotoninérgicos e GABAérgicos. Então, quando a gente fala de neuroaroma, quando a gente fala de neuroaromaterapia, a gente está falando de um entendimento mais amplo da ação dos olhos. A gente está falando de qual molécula, como, por que a gente escolhe determinado óleo essencial para a ação lá no sistema nervoso central. Então, se eu vou tratar uma ansiedade crônica, se eu vou ajudar numa depressão, se eu quero ajudar a pessoa a desmamar um determinado medicamento, claro que é mais amplo que isso, porque a gente precisa olhar também a interação medicamentosa, né? Quando a pessoa toma medicamentos. Pela via inalatória é mais difícil ter interação, mas também tem, então a gente tem que tomar muito cuidado, observar, acompanhar esse paciente e ter sempre critérios para a determinação de óleos essenciais. A gente precisa sair do protocolo pronto, dos livrinhos lá que falam esse óleo é para ansiedade, esse é para depressão, esse é ansiolítico e esse aqui é antidepressivo. Não. Precisa saber onde eu estou trabalhando. Eu estou atuando no GABA, no glutamato, eu estou inibindo a enzima NMDA, eu estou estimulando a tirosina hidroxilase, eu estou estimulando a serotonina, a triptofano hidroxilase, a descarboxilase. Onde eu estou atuando? O porquê que eu estou escolhendo? Qual molécula eu vou querer aumentar ou diminuir a dose? Para você poder ter o acompanhamento do seu paciente e ir ajustando o tratamento até que você encontre aquilo que equilibra
a pessoa. Porque às vezes você fica em protocolo pronto e você vai ver que uma pessoa funciona, a outra não. Como agora há pouco a gente teve aí o questionamento: por que que comigo a lavanda é diferente? Com muita gente a lavanda é diferente. Porque a lavanda, ela pode, às vezes o seu caso não é igual ao caso da outra pessoa, né? Então é muito importante que a gente entenda todos esses mecanismos. E a capacidade dos óleos essenciais de desencadear diferentes vias neurais, sem ter os efeitos colaterais das drogas sintéticas, é que torna os óleos essenciais alternativas potenciais para o tratamento das doenças mentais, incluindo a depressão e a ansiedade. Então, hoje já é muito pesquisado, né? Inclusive, tem medicamentos que já estão sendo proibidos, são medicamentos antidepressivos e para dormir que estão sendo proibidos, que estão sendo colocados para super controlados, porque as pessoas começaram a tomar torto à direito medicamento para dormir e começaram a virar zumbi. De madrugada, sair tomando remédio, sair pela rua e não lembrar. Então, tem efeitos colaterais muito graves de todos esses transtornos, né? Inclusive, quando a gente fala de TDAH, a gente vê que pessoas tomando medicação para TDAH, e hoje a gente vê muita gente tomando medicação sem necessidade, e na verdade o que precisaria fazer era reequilibrar a sua alimentação, né? Olhar para a sua alimentação. Então, no curso Neuroaroma Pro, eu ensino exatamente o que é preciso olhar para cada questão. Como que se dá o TDAH, por exemplo? Quais são os mecanismos que o médico psiquiatra usa para medicar? E como a gente pode utilizar os óleos essenciais similares a esses mecanismos? E o que mais a gente precisa olhar nesse paciente, através da nutrição, da suplementação, de tudo que a gente precisa olhar para a gente garantir de uma forma integrativa que essa pessoa tenha bons resultados. Então, no Neuroaroma Pro, a gente trabalha com todos os mecanismos de todas as doenças. A gente olha todos os neurotransmissores e cada desequilíbrio, como a gente pode equilibrar e como a gente pode tratar utilizando óleos essenciais, vitaminas, minerais, uma boa alimentação, às vezes até encaminhando esse paciente, né? Isso seria o ideal para um nutricionista, porque a gente precisa sempre pensar que o óleo essencial ou o próprio fármaco lá, o medicamento, ele é a chave, mas ele não é a gasolina, né? Precisamos que essa pessoa esteja nutrida, esteja bem, para poder, sim, os óleos essenciais irem lá e fazerem o efeito. Então, a gente muitas vezes precisa cuidar do sistema metabólico, olhar para a resistência insulínica, tudo isso. É claro que para aprender nos outros sistemas, aí você teria que vir fazer a formação em aromatologia clínica, né? Mas no Neuroaroma Pro a gente trabalha o foco no sistema nervoso, nos neurotransmissores, no eixo HPA, né? A gente também fala do cortisol, de todas as questões ligadas também ao sistema nervoso periférico, tá bom? Então, olha só, a Organização Mundial da Saúde estimulou que em todo o mundo 50 milhões de pessoas têm sido afetadas pela depressão e pela ansiedade, e que em 2030 a 2050 o número de casos pode aumentar para até 152 milhões, né? Então, pessoas que estudem neuroaromaterapia são cada vez mais necessárias para conseguir ajudar tanta gente que está passando por esses transtornos.